Mais de meio século de trabalho no setor público, 40 anos na Câmara Municipal, 10 mandatos como parlamentar. Aos 83 anos, João Antônio Dib é o vereador mais antigo em exercício na capital gaúcha. E ele é o convidado do programa Com a Câmara na Cidade, que encerra a série especial sobre personalidades de Porto Alegre. João Antônio Dib nasceu em Vacaria em julho de 1929. Descendente de libaneses, foi criado em uma família humilde. Ainda adolescente, veio sozinho para a capital. Cheguei aqui com 15 anos e entrei na prefeitura com 22 anos no Serviço de Habitação Popular, que hoje é o DEMAB. Antes de se formar engenheiro civil, já trabalhava na prefeitura. O primeiro emprego foi como topógrafo do serviço de habitação, mas em poucos anos foi indicado a ocupar cargos de maior expressão. No dia 1º de setembro de 1956, a recém-criada Secretaria Municipal de Transportes, eu fui chamado pelo secretário e naquele ano eu ia concluir o curso de engenharia. Eu fui chamado pelo secretário e ele me convidou para ser diretor de planejamento e fiscalização da Secretaria do Transporte. Eu disse para ele, na secretária de transporte, só sei que é difícil tomar o bonde ao meio-dia quando eu saio da escola. Só que eu sei. Ele perguntou se eu gostava de trabalhar. Bom, trabalhar eu gosto. Então, tu me serve. Esse ano tu vai ser engenheiro, então tu me serve. Tá bom, comecei e realmente eu me encantei com aquilo que eu fazia. Muitas madrugadas em todos os quadrantes da cidade eu fiz, porque não tinha um transporte organizado. Tinha apenas proprietários de ônibus e linhas com permissão que continua até hoje, eles falam aí que nunca foi dado, que faz 20 anos que não tem concessão, não é 20 anos, nunca foi dado concessão depois de 1950. A prefeitura, então, tinha proprietários de ônibus e micro-ônibus, muito mais micro-ônibus do que ônibus, e também lotações de 16 lugares que levavam pessoas de pé. Aí eu comecei a organizar, quando em 1963 eu deixei a secretaria, já era então secretário de Transportes, eu deixei a secretaria, tinha 16 empresas organizadas. Hoje em Porto Alegre tem 16 empresas organizadas, não mudou nada. E eu fiz o primeiro plano de transporte coletivo para a cidade de Porto Alegre. O contato com a população e o apoio de amigos foram a motivação necessária para que Dib iniciasse uma carreira política. Aquela comunicação com as associações de bairros em razão do transporte coletivo me fez conhecer muitos problemas da cidade. E aí eu fui me apaixonando nos 10 primeiros anos que eu fiquei lá na secretaria, eu saía todos os dias de madrugada e voltava de noite. Madrugada, que eu digo, é 5 horas, 6 horas. Eu estava na rua, fim de linha de ônibus, levando um ônibus de uma linha para outra, atendendo aquele. E eu comecei a me entrosar com outros problemas, que as pessoas que estavam nas paradas dos ônibus, e nos fins de linha especialmente, falavam comigo enquanto eu ali estava, me contavam. Então eu fui me encantando. A postura política de João Antônio Dib foi influenciada pela relação com o então prefeito José Loureiro da Silva, que hoje dá nome à avenida em frente à Câmara Municipal. Loureiro da Silva foi prefeito em 2 momentos e é lembrado por grandes obras de urbanização. E aí eu aprendi a amar mais Porto Alegre, porque Loureiro foi, segundo Nilo Ruschel, se Porto Alegre teve um amor-paixão, Loureiro da Silva foi seu amante. Eu acho que com ele eu aprendi muito. Esses grandes exemplos como Loureiro fizeram o político que o senhor se tornou? Eu sempre que agi na prefeitura, no executivo, eu pensava como o doutor Loureiro faria se fosse ele. Ele realmente foi um amigo que eu tive. Eu
eu não votei nele para prefeito, e foi a primeira coisa que eu disse quando assumiu o novo secretário, que eu não tinha votado no prefeito, mas que eu já tinha feito algumas coisas que ele queria me aproveitar, que me aproveitasse. E fui aproveitado. E aí fiz uma amizade com o Dr. Loureiro, que cheguei a ser secretário de transportes com ele. Né? João Antônio Dib chegou à Câmara Municipal como vereador suplente, mas assumiu o mandato em 1971. Do momento em que o senhor chegou na Câmara Municipal, até agora, passados 10 mandatos, quais foram as principais mudanças na Câmara? Eu acho que o principal, quando eu cheguei na Câmara, tinha 21 vereadores, 3 comissões instaladas para resolver todos os problemas que eram apresentados. A Comissão de Justiça, a Comissão de Serviços Públicos e a Comissão de Finanças. Depois passou para 33 vereadores, agora 36, e poderia ter sido 37, mas com muita inteligência, com muita sensibilidade, os vereadores não quiseram que acontecesse o número 37. Com 21 vereadores, nunca vi um projeto do Executivo passar de um ano para o outro, e nem dos próprios vereadores. Agora, esse ano nós já votamos projetos de lei do Executivo de 2005, 2006, 2007. Eu não entendo se a quantidade deveria ter melhorado a qualidade. Eu acho que não. Então, para mim, eu penso que todos os legislativos do Brasil, lá no Congresso Nacional, devia ter menos deputados, menos senadores, e as câmaras municipais deveriam ter menos vereadores. As assembleias legislativas eu acho que tem número normal, não tem aumentado, então me parece que funciona bem. Agora, eu acho que o excesso de vereadores faz com que mais de uma dezena de partidos, todos falam em liderança, e os assuntos importantes da cidade às vezes não são tratados, são relegados para a próxima sessão. Na próxima sessão acontece a mesma coisa, fica para a próxima semana. Então, os 21 vereadores eram melhor que os 36 de agora. Desde a década de 70, o único período em que João Antônio Dib deixou a Câmara Municipal foi quando assumiu a Prefeitura de Porto Alegre. Dib foi prefeito entre 1983 e 1986 por 999 dias. Ele foi o último líder do executivo a ser indicado pelo governador antes da redemocratização do país. O senhor foi prefeito durante um período de transição do país, a gente pode dizer isso, né? Estávamos saindo já da ditadura militar, quase, chegando aí o processo de transição. Nesse momento, qual é a sua melhor lembrança dessa transição na cidade? Olha, um dos sonhos que eu tinha era ser candidato a prefeito. Quando eu fui escolhido pelo governador Jair Soares, meu nome foi submetido à Assembleia, eu tive o apoio do governador do Rio de Janeiro, Dr. Leonel Brizola, que me foi comunicado pelo Sereno Chese e o Romeu Bolzão. Brizola disse que queria apenas uma coisa de mim, que se houvesse um movimento no sentido de voltar à eleição livre em Porto Alegre, que eu não me opusesse. Eu disse que não havia dúvida nenhuma, que eu daria por escrito. Eles me disseram, não basta a palavra, não, mas eu faço questão de dar por escrito. Então, realmente foi um momento importante em que passamos a prefeitura a ter eleições livres e muito bom para a cidade. Mas eu quero só dizer uma coisa, que não é assim tão tranquilo. Não se deve criticar tão fortemente as coisas que não se conhece bem. A afirmação do vereador tem uma razão histórica. O Partido Progressista, do qual Dib é líder na Câmara Municipal há 22 anos, tem origem no partido Aliança Renovadora Nacional. A Arena foi criada em 1965 com a implantação do sistema bipartidário no país. Nessa época, a Arena apoiava o regime militar instalado em 64. A partir de 1980, com a volta do pluripartidarismo, o partido trocou sucessivamente de nome até se tornar o Partido Progressista.
João Antônio Dibbe acompanhou todas essas mudanças. O vereador é filiado à Arena, hoje PP, desde 1967. O senhor nunca mudou de partido? Nunca. Desde o início da vida pública, o seu partido foi mudando de nome? O partido trocou de nome, mas trocou de nome. Mas ele continua o mesmo nas suas bases? Não. No Rio Grande do Sul, eu diria que ainda o Partido Progressista, até há pouco tempo, funcionava muito bem dentro do seu programa, dentro de uma ideologia. Até há pouco tempo, agora não mais. Mas em todo o Brasil é uma barbaridade. Na última eleição presidencial, o senador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, presidente do partido, homem brilhante, culto, inteligente, capaz, já demonstrou integridade, tem tudo, era possível candidato à vice-presidência com Serra. Não saiu a vice-presidência do Serra, ele com toda a tranquilidade apoiou a Dilma. Então, onde é que estava o programa? Onde é que estava a ideologia? Essa crise ideológica que a gente vive hoje, com essa pluralidade de partidos, muitas vezes, a gente vê agora em época de eleição, coligações inimagináveis há 10 anos atrás. O senhor acha que há uma falta de ideologia, uma confusão de ideologia e talvez isso esteja emperrando os trabalhos? Eu acho que não há dúvida nenhuma que não existe ideologia. Porque um partido é ideia, programa, ação e disciplina, em que um grupo de pessoas se reúne para conquistar o poder e realizar o bem comum. Quer dizer, ideia e programa. O Brasil não tem partidos. Essa que é a verdade. Tem interesses. Os partidos não têm mais aquele programa e cumpre, principalmente não tem disciplina. Contribuiu para a sua decisão de deixar a vida pública agora? Também, em parte, sim. Eu não posso acompanhar os acontecimentos da Câmara. Hoje eu exerço a liderança do governo e vejo com muita dificuldade tratar os problemas da cidade quando cada um quer tratar de promover a sua próxima eleição. Não me parece que funciona bem. Isso também é uma das coisas que me faz eu me sentir já cansado, desestimulado para continuar lutando. Não vejo razões. Para além dessa questão da falta de ideologia, o senhor acha que há um esvaziamento ético nas pessoas que hoje se propõem a ser políticos? No momento em que nós não seguimos o programa, não temos disciplina, não acompanhamos a ideologia, evidentemente faltou ética. Porque eticamente eu devo estar comprometido com aquilo que eu ajudei a construir. Mas o que eu vejo hoje? Quem ontem ajudava a construir, hoje está criticando até aquilo que construiu. Então não tem sentido. A ética foi esquecida. E só tem agora a ótica. O que é que eu vou ganhar? O que é que vai acontecer para mim? Que vantagem eu vou levar? Isso é o que nós temos na maioria, porque existem bons legisladores em todos os quadrantes do Brasil, mas a maioria parece que está preocupada com a próxima eleição. Apesar das fortes críticas à conduta dos parlamentares, Dibbe é admirado tanto por vereadores da situação como da oposição. No último dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia do Vereador, Dibbe recebeu uma placa em nome de todos os parlamentares da atual legislatura. A homenagem pelos anos de serviços prestados à cidade aconteceu durante sessão plenária e reuniu vereadores de todas as bancadas. Eu respeito a oposição, eu muitas vezes acompanho as ideias deles, porque eles também têm boas ideias, não é a situação que tem todas as ideias boas, não. Às vezes, na situação, nós temos mais problemas do que com a oposição. Então, eu procuro fazer a pacificação, a tranquilidade. Para mim, o objetivo é Porto Alegre e seus problemas. Esse carinho pela cidade, a gente vê aqui na sua sala mesmo, tem quadros com paisagens de Porto Alegre. É a cidade que o senhor escolheu para viver, para constituir a sua família. Ao longo dos anos, tem algum lugar da cidade que seja especial, que seja o seu favorito? Olha, eu um dia, atendendo um chamado, eu vi da Brigada Militar. Eu era secretário de obras e lá na serraria, uma pedra ia rolar pelo morro e as habitações ou subhabitações que estavam embaixo
estava em perigo. Então ele queria que a Esmove providenciasse a solução do problema. Eu estive lá, mas no caminho eu passei num trecho do rio onde tinha pedras, blocos grandes de pedra dentro do rio. Eu achei belíssimo aquilo. E eu pensei, um dia devia ser explorado turisticamente. Quando eu fui prefeito, eu fui olhar, não dava mais. Estava tomado de subhabitações. E quando eu também subia no Morro Teresópolis e olhava a cidade, também é muito bonito. Eu moro no bairro Auxiliadora. Os meus 3 filhos nasceram no bairro Auxiliadora. Hoje, Dibi vive em uma rua tranquila e arborizada do bairro Auxiliadora. Mas no mesmo bairro, um evento trágico marcou a vida de João Antônio Dibi. Em 1968, ele foi baleado na esquina das ruas 24 de Outubro e Lucas de Oliveira. O tiro no quadril limitou os movimentos de Dibi, mas não alterou o perfil do parlamentar. Não me alterou em nada. Agora, lá no plenário, realmente, eu sinto dificuldade na parte da locomoção, porque eu não vou com a cadeira de rodas no plenário. Então, eu preciso chamar os vereadores para falar comigo, em vez de eu ir falar com eles, como era meu dever. Mas eu não posso fazer, então, quando tem problemas mais sérios, de repente, a mesa vem até toda a mesa da Câmara com os outros vereadores, numa gentileza dos vereadores, sem dúvida nenhuma. Então, como eu não sou líder do governo e líder do meu partido há 22 anos, eles me fazem essa bondade de sentar, ficar em torno da minha pessoa para nós encontrarmos uma solução. Na Câmara Municipal, Dibi marca presença em todas as sessões plenárias. Membro da Comissão de Constituição e Justiça e com largo conhecimento do regimento interno da Casa, o vereador tem papel fundamental na avaliação da constitucionalidade e da tramitação dos projetos de lei. Dos seus projetos, na sua trajetória como vereador, qual o senhor considera que foi mais importante para a cidade? Eu acho que o mais importante foi a Lei do Silêncio. Foi no meu segundo ano de Câmara, eu apresentei o projeto da Lei de Silêncio. Naquele tempo, o Instituto Brasileiro de Acústica considerou que era melhor projeto de lei apresentado no país e surtiu efeito. Depois ele foi alterado, criaram as leis de impacto ambiental, onde contempla a água, o solo, a água, o som. São 3 leis diferentes. São perfeitas, são boas, às vezes tem dificuldade de ser cumprido. Depois, em 74, eu redigi o Código de Posturas. Eu nunca aprendi a datilografar, então foi de próprio punho. O meu projeto está lá no Museu da Câmara, no Memorial da Câmara. Eu um dia ia rasgar, os jornalistas me disseram, não, então mas para que serve? Já é lei. E eles me disseram que não, um dia pode servir. Eu acho que um dia serviu. Mas eu era, de fato, o líder do governo Thomson Flores, porque não havia liderança do governo. Quem falava pelo prefeito, quem respondia pelo prefeito era eu. Então eu entendi que, mesmo tendo sido feito por mim, eu devia submeter a apreciação do governo, porque eu acho que deve haver entrosamento. E pedi para a Câmara datilografada, Dona Cotinha datilografou para mim, mandei para o prefeito, que fez algumas alterações, diminuiu algumas coisas que hoje foram acrescentadas nas leis de impacto ambiental, e o código agora está sendo alterado. Desde o início deste ano, uma comissão formada por vereadores, servidores da Câmara Municipal e representantes da sociedade civil estuda a revisão do Código de Posturas. O grupo já entregou um relatório com os principais pontos a serem atualizados e deve apresentar um anteprojeto de lei até o fim do ano. O novo documento já é chamado de Código de Convivência Democrática. Além de revisar a legislação, o projeto deve consolidar leis sobre diversos temas. Na verdade, eu sou contrário a fazer leis e mais leis. Já em 1830, o governador do Rio Grande do Sul, da província de São Pedro, já dizia que chega de leis, as que tem são suficientes.
basta que sejam cumpridas. Então, o que eu digo é que nós fazemos muitas leis e cada um procura colocar uma parte que ele imagina que seja a essencial, ou que represente a personalidade dele, e, na verdade, nós esquecemos depois de fiscalizar o cumprimento da lei. O importante não é fazer mais leis. O importante é ver o que tem aí e cumprir. Cada lei que é feita recebe esse código de posturas, a lei complementar número 12, deve ter muito mais de 50 alterações. Teria que consolidar. O Código Tributário da Prefeitura é de 1973, a lei complementar número 7, tem mais de 100 alterações. E ninguém consolida isso e torna mais fácil o cumprimento. Então não é problema de fazer mais leis, é cumprir o que já está aí, já resolve muita coisa. Essa é a principal dica que o senhor deixa para os seus colegas agora no seu último mandato? Eu acho que fazer novas leis não é importante. Importante é cumprir a legislação existente e simplificando, tornando mais fácil para o contribuinte, para o munícipe, saber o que é lei, o que é que ele precisa fazer para dar a sua colaboração, porque eu acho que todos os munícipes querem, mas eles precisam ser orientados. Para o futuro, Dib tem a expectativa de que a cidade se torne mais simples. Nós complicamos muito. Nós tivemos na administração de Vilela o melhor plano diretor da cidade. Depois foram sendo alterados em 99 e 2009, inclusive eu presidi a comissão que fez as alterações. E, lamentavelmente, eu reclamei sempre, um projeto viário não veio no plano diretor. Nós estamos fazendo obras agora que o Loureiro da Silva, lá em 1940, pensou em fazer. Que depois, o próprio Leonel Brizola, que foi na administração dele, foi feito o plano diretor de 59, mas, na verdade, o plano de 59 foi aprovado, foi posto em prática em 61, que foi o Loureiro da Silva o prefeito. Depois, em 79, o Vilela mudou o plano diretor. Mas foi um estudo sério, onde o Conselho Municipal do Plano Diretor se reuniu 5 dias da semana, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, e foi examinado artigo por artigo, e quando chegou na Câmara não teve grandes alterações. Agora, hoje todo mundo é urbanista, e aí fica muito difícil. Eu acho que as coisas têm que ser simplificadas. Para João Antônio Dib, a lógica da simplificação também deve ser aplicada na atuação dos vereadores. O vereador tem o dever, poder de fiscalizar. Façam isso e a cidade vai melhorar. Vamos fazer tudo mais simples, podem ter certeza que vai melhorar. Eu até comprei 3 ou 4 exemplares de um livro, Deveres do Vereador, que eu pretendo dar para os novos que chegarem lá. Após 40 anos no parlamento, Dib decidiu não disputar outra eleição. Aos 83 anos, com mais de 5 décadas no serviço público, o vereador acumulou conquistas, mas também desilusões. Ainda assim, Dib mantém a convicção de que a vida pública vale a pena. Eu acho que é importante se dedicar à vida pública quando se pensa que política é a realização do bem comum e não da realização pessoal. Aí eu acho que vale, mas diferente disso, eu creio que é uma desilusão para o povo que indica um nome e depois não vê cumprir aquela preocupação que demonstrava com a realização do bem comum. Portanto, vale a pena. Vereador, depois de 10 mandatos, como é que vai ser a vida longe da Câmara? Pois olha, eu nem sei se eu vou ter saudades, eu não pensei no que fazer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Sei que uma coisa que já pensei foi apenas que eu preciso cuidar um pouco de mim mesmo. Preciso fazer fisioterapia, depois eu vou ver onde eu posso ser útil. Eu não tenho mais preocupação, tenho 83 anos já, não tenho nenhuma preocupação do que vai ser o dia de amanhã. Mas eu sou otimista. Eu sempre digo que amanhã vai ser melhor do que hoje. E eu até acredito.
saúde e paz.